Olá meus caros, aqui é o Corvo. Sabe-se bem que Tim Burton esteve envolvido com a direção da série Wednesday, da Netflix. Porém, ele não dirigiu todos os episódios. Trabalhando também como produtor, embora a série tenha vários e certamente produtores que mais trabalharam nesse quesito do que ele, seu principal papel foi sem dúvida a direção. Porém, Burton ficou mais responsável, diretamente ligado apenas aos 4 primeiros episódios da série. O 5º episódio, e o meu alvo de hoje, foi o primeiro momento onde ele se afastou. Na verdade, ele não volta mais para a cadeira diretiva do 5º até o último episódio, no caso o 8º. Aqui, pela primeira vez, nós vemos o trabalho com a lente da nova-iorquina, de pais brasileiros inclusive, Ganja Monteiro, filha de mineiros. Nós vemos aqui o trabalho sendo apresentado, desenvolvido em parceria com a roteirista April Blair, que também trabalha no 6º episódio. Ou seja, 5º, 6º episódio, trabalhos de Ganja Monteiro e April Blair. Basicamente o que nós vemos em termos de direção e ideias de roteiro, como elas apresentam os personagens, trabalham com a trama, basicamente esse recorte da série foi responsabilidade dessas duas mulheres aqui. Há grandes mudanças, drásticas mudanças em relação ao tipo de direção que o Burton estava tendo? Drástica não, até porque a série se ampara em alguns conceitos, quer trabalhá-los, quer apresentá-los, e o que nós temos aqui, de certo modo, é uma mudança no pacing, porque o 5º episódio é um episódio com 2 acentos. O primeiro deles é dramático, um episódio que tende a trabalhar mais dramas, e no sentido não adolescentesco, mas mais relativo a traumas, né, podres do passado. É um episódio um pouco mais melancólico, um pouco mais revoltante também, né, um pouco mais triste do que os anteriores. Ele é mais, eu não diria macabro, né, mas bem mais gótico no sentido da tristeza, da amargura, das dores, né, dos vestígios de um passado. Então o episódio tem esse acento dramático, mas ele também é um episódio de revelação, um episódio de fazer a trama andar, e algumas coisas que não estavam muito claras, ou estavam e não haviam sido apresentadas ainda, agora elas foram. Então, os 2 grandes objetivos da Ganja e da Blair, da April Blair, é dramatizar e revelar. O movimento é sempre esse: dramatizar, revelar. E na revelação, né, o surgimento de um elemento dramático, que sejam revelações que possam de alguma forma causar simpatia ou deixar os telespectadores, né, um pouco sensibilizados. Elas acertam, elas têm muito sucesso ao fazer isso? Em revelar, não é um grande desafio, convenhamos. Os dados já tinham sido jogados, algumas cartas já estavam em cima da mesa, e nós apenas aguardávamos o momento que elas iriam ser viradas, seriam de fato apresentadas de maneira transparente, né? Mas uma das coisas que me incomodaram bastante na série como um todo foi a maneira como ela apresenta dados de maneira muito precoce, né? Como ela revela coisas de maneira muito, muito precoce. E aqui não foi diferente. Naquilo que ela revelou, aquilo que ela não quis revelar ainda, ela acabou revelando mesmo assim. Então o Burton e os roteiristas com quem ele trabalhou haviam revelado demais no começo, e aqui quando a Ganja e a Blair também assumem, o trabalho delas é de revelar o que elas queriam, mas também deixando escapar coisas que elas poderiam ter segurado um pouco mais. Isso torna Wednesday uma série muito previsível, muito, muito previsível. A maneira como ela foi estruturada não é muito inteligente. Não é muito inteligente no sentido de que, se é uma série de mistério, se é uma série que alguma coisa fica suspensa no ar, mantenha
a essência, né, os alvos, né, a grande descoberta para o fim, ou para próximo do fim. Não deixe substratos, né, pedaços de informações que sejam suficientes para algumas pessoas fazerem conexões precoces. E é o que acaba acontecendo, tanto no recorte do Burton, como a partir desse recorte aqui agora, que será feito, né, pela April Blair, por outros roteiristas como o Alfred Gough, o Miles Miller e também o Matt Lambert, né, que vão voltar lá no 7º episódio, mas também, né, pelos diretores também, os 2 diretores envolvidos, né, que substituíram o Burton. Primeiro a Ganja Monteiro e no 7º e 8º episódio o James Marshall. Eles entregam muitas coisas. A questão do monstro ser o Tyler apareceu de maneira precoce, mas graças a esse episódio aqui, né, naquilo que foi revelado, já deu para sacar também onde está o outro vilão. E isso já era uma coisa clara, nós sabíamos que não era apenas uma pessoa atuando na trama como um todo, né, não era apenas um antagonista em questão, mas com tudo que foi revelado aqui, já dá para saber quem é o outro também. Vou falar um pouco mais lá na frente, vou segurar um pouco a questão aqui. E só lembrando, né, para que quem não assistiu, que é bem provável, né, a maior parte das pessoas assistiram ou já tomaram spoilers da série, é bem provável que na minha fala hoje aqui, alguns spoilers vão acabar surgindo. Não porque eu assisti o 6º, o 7º e o 8º episódio. Não, eu não vi ainda. Como eu falei em podcasts anteriores, eu falo daquilo que eu assisto. O que eu vou dizer aqui, o que eu vou revelar aqui são as minhas percepções. Eu posso estar equivocado e errado sobre coisas que eu falei no passado. Sobre, por exemplo, o monstro, né, ser o Tyler. Algo que eu acho que eu não estou errado. Por tudo que foi mostrado, é muito improvável que eu esteja enganado. Porque a coisa é de uma obviedade muito gigantesca. E o outro vilão, aquele vilão que talvez seja realmente o mastermind, né? Aquele vilão que pensa, que tem uma abordagem estratégica, o perverso, né? Aquele que arquiteta toda a malevosidade, digamos assim, da série, para mim também ficou claro e ficou muito evidente depois de tudo que foi revelado aqui. Mas enfim, é um episódio de revelações, e ele tem sucesso em revelar algumas coisas. O problema é que revela demais, mas fazendo a sua função prática de revelar, revelou bem, foi conduzido de maneira satisfatória, e eu não tenho problemas enquanto ao trabalho de revelar, mas apenas no que se revela. Eu acho que é sempre demais. O Wednesday revela sempre demais. E por causa de coisas que o Burton e os roteiristas anteriores revelaram lá no episódio 2, 3, agora eu sei, aqui no 5º episódio, e não no 7º ou 8º, quem é o grande vilão. É um problema isso. Pelo menos na minha avaliação, na maneira como eu vejo, no modo como uma narrativa é construída, isso para mim é um problema. É um problema quando você quer segurar uma informação, quando você constrói uma obra de suspense, de mistério, e as pessoas já descobrem o que está acontecendo de antemão, muito cedo. Para mim é um problema. Mas o maior problema para mim foi no segundo aspecto, no segundo objetivo e acento do episódio, que foi a parte dramática. Foi dramático o suficiente? As revelações ajudaram a dramatizar? Não. O conteúdo é dramático, a atuação é dramática, mas a maneira de narrar, de contar e apresentar não é dramática o suficiente, ou dramática no nível que poderia ter sido. Por que, Corvo? O roteiro que não deu conta de fazer o movimento? É o elenco que é ruim? Algumas pessoas vão dizer que o elenco deixa a desejar, mas eu não vejo desse modo. E por quê? Por uma razão simples. Eu não consigo culpabilizar o Guzmán ou a Catherine Zeta-Jones pelas atuações que eles têm tido até então. Até porque é difícil classificar, julgar, né? De fato,
criar um juízo consistente sobre a atuação de um profissional cênico com tão pouco, né? Sempre nos foi apresentado poucas coisas, né, sobre os Addams, exceto a Wednesday. A série é tão centrada, é tão em cima dela, carrega, né, o nome dela no título, é evidente que é sobre ela, mas é tão ela e tão pouco os demais Addams, que quando o Luis Guzmán ou a Catherine Zeta-Jones precisam entrar em cena, fica difícil apontar o dedo e dizer, né, que eles não estão atuando adequadamente ou que suas versões, suas encarnações dos personagens não sejam satisfatórias. Eu pelo menos não me sinto à vontade fazendo isso com tão pouco tempo de cena que eles têm, principalmente, né, o Gomes e a Mortícia. No caso, o Guzmán e a Zeta-Jones. É muito pouco tempo. Nesse episódio aqui eles tiveram mais, porque ele acontece, né, no fim de semana dos pais, um evento lá da escola de Nevermore, que inclusive apresenta outros pais de outros estudantes, né, outros alunos, e isso é um momento, né, um marco interessante para nós percebermos com um pouquinho mais de profundidade, né, de onde essas crianças vêm, por que elas se comportam do modo que elas se comportam. Isso dá também, né, uma maior compreensão de fato dos seus comportamentos, né, de como suas personalidades funcionam e a influência dos pais nesse processo, nos pontos positivos e também nos negativos de cada uma delas. O único pai que não vai aparecer aqui é o pai do Xavier, que desde o princípio, né, foi retratado realmente como uma pessoa distante e o guri, né, claramente ele sofre por causa disso. Mas a Bianca inesperadamente recebeu a visita da mãe dela e os pais da Enid também apareceram. E claro, os Addams, finalmente os Addams deram as caras um pouquinho mais. O Pugsley, o Gomes e a Mortícia foram visitar a Wednesday, e em virtude dessa visita e também do histórico que eles têm, não apenas com a escola de Nevermore, mas com a cidade de Jericho, graças ao, entre aspas, crime cometido, né, que o Gomes foi acusado no passado, que também tem relação direta com a Mortícia, nós entramos em um domínio de fato onde os cadáveres, né, os corpos são desenterrados. Falando no sentido figurado e também literal, porque a Wednesday e a Mortícia fazem isso nesse episódio aqui. Mas enfim, os cadáveres são desenterrados, né, eles saem do armário, e o aspecto dramático, o que a April Blair tenta fazer e o que a Ganja Monteiro tenta também enfatizar da maior dramaticidade é justamente nesses momentos que foram torturosos, né, difíceis, tristes, melancólicos, fantasmas do passado que, como a Mortícia disse, né, ela sabia que em algum momento eles iriam retornar para assombrá-los. O roteiro, para mim, o problema reside nele, porque se os Addams são apresentados tão poucas vezes, e quando são, o acento acaba ficando neles também, muito em virtude disso, porque o passado tem mais a ver com eles do que a Wednesday, é claro que o roteiro ele vai ter que colocar mais atenção nas falas, nas colocações, né, nos trejeitos, nas manias, né, na maneira de ver o mundo que essas pessoas possuem. O acento necessariamente vai ter que ficar no Gomes e na Mortícia. O roteiro da April Blair, de certo modo, ele faz isso, mas não dramaticamente o suficiente, porque há muita coisa acontecendo. Há muita coisa acontecendo ao mesmo momento, né? O enfoque é na visita dos pais. A Wednesday abre o episódio falando, né, questionando quão bem nós conhecemos os nossos pais. Será que nós realmente conhecemos os nossos pais como nós achamos que conhecemos? Essa pergunta, quando ela coloca, ela diz respeito não apenas a ela e a família dela, mas a família também dos demais. O foco está na dela, mas isso não deixa de fazer com que o episódio também visite os outros elementos, né, os outros envolvidos e suas respectivas famílias. O contato que o xerife tem com o Tyler é muito breve, mas suficiente, né, na medida que o Tyler joga na cara dele: nossa,
Você está falando aí do Gomes, né, do assassino, não sei o que, né? Mas pelo menos ele vai na terapeuta com a filha dele. Você não vai comigo. Claro que ele não falou com essas palavras, né? Mas foi ali um momento de tensão. Né? Os dramas familiares, as tensões entre pais e filhos têm um acento muito grande. E em todos eles, a Wednesday está no topo. Os Addams são o foco, mas os outros também têm. O Tyler foi rapidinho, mas teve. Houve bastante tempo, bastante exploração da relação da Bianca com a mãe dela e também da Enid com os dois pais dela, né? A mãe principalmente e com o pai, mas que mesmo não falando nada, o não falar também diz muito dessa relação, né? Então o episódio ele teve que dividir tempo, atenção, né? Acabar também jogando luz nos demais personagens, porque assim a série decidiu, né? Assim os produtores, né, os idealizadores decidiram. E talvez esse episódio tivesse ficado um pouco mais denso, mais envolvente, marcante e realmente dramático como eles gostariam se fosse apenas nos Addams, né? Se eles não dividissem tanto tempo assim. Mas eu entendo a decisão, né? O que eu lamento é que a série não pôde ser um pouquinho maior para aproveitar um pouco a dramatização entre os Addams, porque quando se coloca acento nos demais, perde-se tempo de tela. E como é um episódio muito curto, né, normalmente são episódios de 40 minutos, a maior dramatização, maior intensidade nas cenas acaba sendo sacrificada em nome da necessidade de fazer com que né, tudo o que eles desejam seja apresentado dentro daquele marco, né, daquela janela de tempo. Então as cenas do Gomes, né, da Mortícia, elas poderiam ter sido mais intensas, um pouco maiores, e talvez aí as revelações tivessem tido um maior impacto realmente emocional. Eu não fiquei emotivo com o episódio, mas eu tive a sensação de que esse era o intuito da Ganja Monteiro e também da April Blair, que nós ficássemos um pouquinho mais emotivos. Não funcionou. Não funcionou porque é rápido e o roteiro não trabalha, não está focado na dramatização, né, desses traumas, né, desses fantasmas. Eles são apresentados porque eles são importantes para a trama como um todo, mas não no sentido de dramatizar e lidar diretamente, focar nas dinâmicas emocionais da família Addams. Vocês entendem a diferença? Né? Não é um drama sobre a família Addams. É um elemento dramático, né, da família Addams, mas que serve não a dramatização, né, a um romance relativo à família em si, né? Mas do contexto de Jericho e de Nevermore, dos conflitos que ali existem, né? O crime do passado, o crime que envolveu Gomes e Mortícia, sai da sepultura para trazer elementos para a Wednesday, para servir a Wednesday no contexto de Jericho e Nevermore, e não a Wednesday dentro da família Addams. As dinâmicas da família Addams, né, a maneira como os personagens lidam uns com os outros é importante, é apresentado. Eu gosto inclusive do movimento que se faz, né, de voltar àqueles questionamentos iniciais, né, da Wednesday. Meus pais querem me controlar, querem que eu me torne igual a eles. Gosto desse movimento de retorno, da percepção da Wednesday de que os pais dela não são apenas aquilo, dela perceber que Gomes e Mortícia têm outras questões, eles vêm de algum lugar, eles são marcados, né? Eles têm dinâmicas próprias, que o movimento deles não é apenas de projetar coisas em cima dela, ela não é apenas um depósito, né, das expectativas, desejos deles. Inclusive há momentos de reconhecimento da Wednesday que foram muito bonitos em relação aos pais. Então o episódio, a gente não pode negar que tem esses elementos, mas eles são secundários, porque o episódio em si ele atua para manter a trama de Jericho e Nevermore funcionando, e naquilo que já havia sido apresentado antes, né? No que diz respeito à intolerância, ao preconceito, perseguição, né? No caso dos peregrinos, contra os excluídos, os outcasts, né? Então o episódio serve a isso, né? Não é um drama da família Addams, é um drama com cara de Addams, mas que serve à trama do contexto, que é o contexto da cidade da escola, né? Então
Enfim, né, poderia ser mais dramático. Eu gostaria que tivesse sido mais dramático. Até porque eu não sei se eu vou ver o Gomes e a Mortícia de novo, né, o Pugsley de novo. Eu sei que não é a última vez que um Adams vai aparecer na série, né, porque o Fester não apareceu ainda, e como vimos no trailer divulgado, né, antes da série começar, ele está lá. Então ele vai aparecer em algum momento, mas eu não sei se eu vou ver o Gomes de novo, se eu vou ver a Mortícia de novo. Né? Então, dramatização, mais Adams, mais participação de Adams, deixa a desejar. Ficou melhor do que estava sendo, mas é aquele negócio, né? Apenas um pequeno gostinho que a série nos deixa de algo que poderia ser bem mais intenso, mais trabalhado. Mas é só um gostinho. Ela não nos serve um grande banquete dramático, né, de algo realmente relativo à família Adams. O acento é o Wednesday. E é compreensível. Né? A série foi anunciada assim, foi vendida assim, o marketing foi esse, Wednesday. Né? O acento é nela. Então não dá muito para reclamar do que a série entrega segundo aquilo que ela prometeu. É apenas, né, o meu movimento de apreciador dos personagens, dos Adams como um todo, né, se queixando aqui. Nossa, gostaria que tivesse mais família Adams, que pena que não tem. Quando tem, não tem o suficiente e eu quero mais. É mais ou menos isso. Enfim, eu havia falado sobre a atuação, certo? A Catherine Zeta-Jones, como eu falei, não dá para julgar o trabalho dela porque é muito pouco. Ela não tem muito tempo para atuar, né? E ela não tem muito texto também para trabalhar. E esse é o ponto. Aí para o Blair, né, e os demais roteiristas não deram tanto texto assim para os demais. Então é difícil julgar. Alguém que vai dizer, ela não é tão boa como a Angélica Houston era, né, a Angélica Houston é superior. Eu não diria isso não, porque a Angélica Houston ela ficou marcada, né, como a Mortícia de uma geração. Ela teve 2 filmes para aparecer. É claro que em ambos os filmes o acento não foi na Mortícia. Né? O carisma natural da Angélica e também o trabalho dela nos 2 filmes foi muito interessante. O personagem espiritualmente casa, né, com a personalidade dela, com o modo como ela atua. Mortícia e Angélica Houston tiveram química. Eu acho que isso é inegável. Né? Mas se nós compararmos o tempo que ela teve para apresentar, né, o enfoque na personagem dela, com tudo que a Catherine Zeta-Jones está tendo enquanto possibilidade e oportunidade, a Zeta-Jones tem muito menos tempo, menos oportunidade, a série nem foca nela. Né? Poderia focar bem mais graças à aproximação conceitual que foi feita, né, entre a Mortícia e a Wednesday no que diz respeito ao campo da sensibilidade, né, da extrasensorialidade, no caso da vidência. Né? Isso poderia aproximar ainda mais mãe e filha. E aproxima. Né? Na verdade, o que realmente aproxima as duas nesse episódio aqui são os assuntos de família. Porque, diferente da maior parte das famílias, os Adams defendem os Adams. Né? Os Adams deixam as diferenças de lado, inclusive estreitam laços quando um Adams está em perigo, quando um Adams está ameaçado. Ameaçar um Adams é ameaçar todos. Isso é interessante nos Adams, inclusive. Eles são uma família muito unida. Né? Mesmo com as diferenças, eles são muito, muito unidos. E eles se entregam de corpo e alma quando algum outro está precisando. No caso aqui foi o Gomes. Esse momento atua para aproximar consideravelmente a Wednesday da Mortícia, mesmo que a relação entre as duas seja de grande, gigantesca tensão, mas em virtude da Wednesday, né, da leitura que ela faz da mãe. E também, né, é claro que a gente não pode aliviar a barra totalmente da Mortícia e fingir que a única vilã, né, nessa tensão, nessa relação conturbada entre as duas, fingir que a culpa é só da Wednesday. Claro que não. Né? A Mortícia, é claro que ela também falhou como mãe. Né? Ela também teve suas falhas. Não é tudo culpa da Wednesday. Né? Então as duas têm responsabilidade, né, no conflito entre elas. Mas
Um drama como esse aqui, né, uma questão como essa aqui que foi apresentada no episódio, um momento de tragédia, eu diria tragédia, né, porque ter um membro da família preso, na verdade sendo perseguido novamente, né, como foi no passado, e ameaçado de ficar completamente privado do contato com a família dele, que é aquilo que ele mais ama, aquilo que ele mais defende. O que é o mais importante para o Gomes? O que é a maior preciosidade do Gomes? A Mortícia e os filhos, sem dúvida. Até o relacionamento que ele tem com o Thing, né, com o Mãozinha, com o Lurch, o maior tesouro do Gomes é a sua família. Tirar a família do Gomes, prendendo, encarcerando ele, é a maior tragédia que poderia acontecer com o personagem. É aquilo que realmente vai matá-lo. Quando a Wednesday fala que ele iria enlouquecer, preso, longe da Mortícia, é verdade. Ela não estava falando em sentido metafórico, né, ou fazendo um dramalhão, né, aumentando, né, criando uma hipérbole. Não, é fato. Se você tira o Gomes de perto da sua família, você mata o Gomes. Literalmente mata o Gomes. Porque se o Gomes não é capaz de matar, ele é bem capaz de matar se for para proteger a sua família, se ele não mata, ele assume a culpa de um outro amado que matou, né? E que foi exatamente o que ele fez. É exatamente o que o episódio revela. Como o Gomes é capaz de assumir até a culpa de um homicídio para proteger, para defender aqueles a quem ele ama. O amor do Gomes é completamente platônico. Se restava dúvidas, né, para qualquer pessoa que assistia os Addams, lia os Addams, enfim, tinha contato com os Addams, se aquilo que vocês viam, vocês achavam apenas algo alegórico, né, algo exagerado, cartunesco, né? É mais do que isso, é realmente uma relação muito platônica, não apenas libidinal, é platônica mesmo, é um amor incondicional, é uma devoção, é uma devoção. O caráter obsessivo estava lá no Garrett Gales, que queria de todo jeito o amor da Mortícia, né? Ficou obcecado por ela e foi realmente o grande vilão responsável pela própria morte dele lá no passado, né? No sentido de atacar o Gomes, né? Nos eventos que culminaram na morte do próprio, quando a Mortícia e não o Gomes, né, se defendeu e defendeu também o Gomes, né, acabando por matar o moleque. É claro que o pai dele, né, o ódio do Garrett Gales em relação aos excluídos, aos outcasts, foi plantado pela família dele, especialmente pelo pai dele, né? Era um sujeito influente na cidade, né? A família dele era a família mais rica de Jericho. O cara acusava a escola de Nevermore de ter roubado, né, um terreno que pertencia à família dele há mais de 200 anos. Então o ódio ele já estava plantado, inserido na família Gales, né? E ele plantou esse ódio no Garrett e também na grande vilã da série. A série entregou, meus caros. Não tem mais conversa. Especialmente no momento onde nós vemos, né, a ficha da família Gales, né, a gente vê lá o Garrett, o pai, a mãe e a irmã mais nova, os Gales. Como a Larissa revelou que, na verdade ela não revelou, né, a Wednesday sacou, que a Larissa era o metamorfo, e a motivação da Larissa Weems está muitíssimo clara, o porquê ela fez o que fez. Se a Larissa é realmente a Larissa e não uma outra pessoa que tem habilidades metamórficas fazendo-se passar por ela, só sobra um suspeito. Apenas um suspeito. Alguém ligado a Jericho. Alguém ligado a Claro. Né? Se alguém está querendo vingar alguma coisa, é alguém que pertence à família dos Gales. Né? O Gale pai deu um frascozinho, né, de veneno à Belladonna
pro Garrett Gales. A intenção dele era não apenas matar o Gomes, mas envenenar todos os excluídos, né? Isso é revelado no episódio. Ele é morto, né? O crime é encoberto, há um movimento de corrupção, né, entre os intolerantes para fazer com que a culpa recaia nos excluídos e acaba caindo no Gomes, porque ele assume essa culpa, né? Mas a família como um todo ela acaba sendo destruída também, né? Destruída pelos próprios Gales. É o ódio dos Gales que gera a ruína dos Gales. Primeiro a morte do Garrett, né? O pai depois cai na bebedeira, morre também. A mãe tem o mesmo destino. E aí a série coloca, né, que a irmã foi para o estrangeiro, sumiu, e pelo menos o xerife, né, o pai do Tyler, acha que ela morreu. Tem uma coisa na série, tem um elemento na série que entrega tudo. Eu pelo menos acho assim, tá? Eu não assisti o sexto, o sétimo e o oitavo, mas pra mim tá claro. Para onde a série vai agora? Para um personagem escondido na cidade que não se revelou ainda? Não. Nós estamos no 5º episódio. O vilão ele está entre os personagens há muito tempo. Ele está entre os personagens e espalhado nos episódios desde do princípio, né? Ele está na trama. A questão aqui, né, o que motiva o Wednesday é encontrar o responsável. Ele está ali. Ele está na trama. Ele não vai aparecer magicamente, não vai aparecer como uma figura nova. Ele está ali e esteve a todo momento, certo? E nós sabemos que não é apenas o monstro. O monstro, que eu acredito ser o Tyler, é apenas ferramenta. E agora uma ferramenta que absolutamente se esclarece, né? Para que ela é usada? Qual a motivação de usar tal ferramenta? Né? Para se vingar, para tentar culpabilizar, trazer suspeita para os próprios excluídos. Quando o monstro, por exemplo, mata, né, o rapaz lá, acho que no primeiro episódio, que ia acampar perto da escola, de quem se suspeita? Da escola. A culpa tende a recair na escola, nos esquisitos. Eles já são esquisitos mesmo. Mais fácil culpabilizar eles. Deve ter sido um esquisitão de lá. O movimento é esse. Esse é o movimento que a gente vê no xerife. É o movimento que a gente vê no prefeito, no povo, no preconceito que eles têm. Mas quando o monstro mata excluídos, mata os próprios outcasts, como matou o Roa, né? Como quase matou o Eugene, o ato de matar excluídos também serve, né, a essa vingança, esse ódio enraizado, que é naturalmente plausível de se acreditar que está dentro da família Gales, ou de alguém diretamente ligado a essa família. Então, se o vilão principal é alguém de Jericho, né, se é alguém que odeia os excluídos, é esperado, natural de imaginar que é alguém que talvez não seja um excluído. Né? É mais esperado nós acreditarmos que o grande vilão da série, pelo menos da trama que se desenvolveu até então, seja um peregrino, ou alguém que descende dos peregrinos. E aí que está a grande sacada. Grande sacada não, né? A grande pisada de bola da série, porque revelou muito cedo. Revelou cedo demais. Em Nevermore, se tem um vilão infiltrado, quem é a única pessoa que não é um excluído por natureza? Não é um diferentão. Não é um Adams, não é um vampiro, não é um lobisomem, não é uma sereia. Quem é a única pessoa ali que não tem nenhuma característica? Não é um metamorfo, por exemplo, também, né? Como a Larissa. Quem é essa pessoa? Marilyn Thornhill. Vocês percebem? No segundo episódio ainda, a Marilyn entra no salão Belladonna. Ela sabia como entrar lá. Tinha tais informações. A série ainda traz holofote para ela, ainda joga, né, uma certa desconfiança sobre ela. Na verdade, faz com que os telespectadores desconfiem dela. Mas agora, com esses elementos apresentados aqui e o esclarecimento de que Larissa é o metamorfo, né, não sobra mais desconfiança sobre
Não fica mais no ar, suspenso no ar, que pode ter um metamorfo ali que se faz passar por várias pessoas ao mesmo tempo. A motivação da Larissa é clara, ela é cúmplice, né? Ela é uma demagoga, né? Ela é uma cúmplice da barbárie, ela é uma cúmplice do preconceito. Ela é alguém que apenas tenta jogar pano quente na situação, mas reificando a barbárie, reificando o preconceito, né? Mantendo o preconceito, mantendo o status quo. E quando ela usa o seu metamorfismo para fingir que o Rowan está vivo, que foi para casa, era para tentar evitar problemas para a escola, para ela. Na verdade, não bater de frente, né, com o agressor. A motivação dela está clara. Inclusive, essa coisa da metamorfose, eu achei interessante, bem inteligente da série ter feito isso da forma como fez. Porque, como vocês devem se lembrar, né, o Rowan saiu da escola, foi lá para a estação de trem, se eu estou me lembrando bem. Ele entra no banheiro, sai como um homem, depois entra numa parte subterrânea, né, e aí a Larissa volta a ter a imagem, né, de Larissa. O metamorfo se transforma na Larissa. Como nós estamos condicionados a acreditar, né, a crer que um metamorfo é alguém sempre dissimulado, a nossa mente trabalha de forma a pensar, nossa, né, então era um metamorfo que se transformou no Rowan, e agora se passou por um homem para sair do banheiro, e agora se transformou na Larissa para se infiltrar na escola e fazer um estrago maior lá. A nossa mente, como se trata de um metamorfo, a nossa mente condiciona a gente a acreditar que é uma coisa gigantesca, maior, complexa, que é um bicho muito dissimulado. Eu achei bastante interessante, bem inteligente na verdade, gostei desse elemento aqui da série, na revelação de que não, era apenas a Larissa mesmo. A Larissa do fim que você vê não é o metamorfo se transformando na Larissa, era apenas a Larissa mesmo. Em virtude de tais motivações que foram apresentadas. Eu achei bem interessante, porque como é um metamorfo, nossa mente tende a tentar complexificar, encontrar, né, o metamorfo que se transforma o tempo inteiro. Não é alguém que dá uma coisa assim de bandeja na cara pra gente, não é alguém que apresenta a sua imagem. Né? É um condicionamento que a gente tem em virtude do conceito de metamorfo, da maneira como ele foi trabalhado em outras obras, né? Aquela imposição, dificuldade que ele sempre coloca de ser encontrado. E não, aquele sempre esteve ali, sempre foi a Larissa. Gostei desse artifício, né? Do metamorfo ser quem ele é, se apresentar, na verdade, na maior parte do tempo como ele é mesmo. É diferente, eu achei diferente, me surpreendeu, foi a única coisa que realmente me surpreendeu na série. Eu achava que o metamorfo estava realmente mudando de forma, né, infiltrado, ele era o grande vilão, né, se transformando ali, e não é. Embora já dava para perceber, né, que talvez teria um terceiro elemento na trama. Mas não tem um terceiro elemento. São apenas realmente dois. O monstro, que é bucha de canhão, é um simples minion, né, um encarregado, e o Mastermind, né, o vilão mental. E o vilão mental não sobrou mais ninguém a não ser a Marilyn Thornhill, no 5º episódio. Mas informação obtida, repito, em virtude da maneira como ela foi apresentada nos episódios anteriores. Como a única, né, entre aspas, normal dentro de Nevermore, né, que se não se encaixa lá fora, não se encaixa dentro também. É a Marilyn Thornhill, não tem outro para ser. Eu acho que isso é um problema também, de certo modo, né? Não ter outra pessoa para talvez confundir, né, nublar a percepção de quem está assistindo, talvez até o 7º episódio, até o 8º episódio, entendem? Não tem mais ninguém a quem se desconfiar. Na medida do ponto que o Tyler, ficou claro que o Tyler é o monstro, embora a série não tenha revelado, mas tá claro, é ele. Não tem mais ninguém, absolutamente ninguém. Eu vou desconfiar do Xavier, da Bianca. Eles são muito simplórios, eles são muito previsíveis para fazer qualquer tipo de... pra gente ter qualquer tipo de desconfiança nesse sentido. Não há elementos suficientes para desconfiar de algum deles, né? Então, com a história dos Gales, né, de um elemento externo que tem um motivo sério para estar ali dentro e tentar matar
os excluídos, ou tentar fazer com que a escola feche, eles sejam prejudicados de algum modo, tá claro que a origem é nos Gales, né? E que é possivelmente um Gale que está fazendo isso. Se a mãe está morta, se o pai está morto, né? E o irmão está morto, comprovadamente, e a irmãzinha que foi para o estrangeiro, que sumiu, que supostamente morreu em algum lugar, é a irmãzinha, né? Então, pelo menos eu penso que a Thornhill se ela não é a irmã do Garrett Gales, ela é algum membro da família Gale, dos Gales, definitivamente. O que é triste. Isso está sendo revelado, de fato, ter sido entregue, né, já no 5º episódio, graças a tudo que foi mostrado demais, cedo demais, nos episódios anteriores. O episódio tem mais elementos, né, tem mais temáticas que foram trabalhadas, que são importantes de também tocar. Vamos lá, vou fazer isso. Mas antes de fazer isso, reforço, né, eu elogio a Catherine Zeta-Jones, tá? Por aquilo que ela fez. Ela teve pouco tempo para fazer, e para mim ela fez bem. A Catherine Zeta-Jones, ela não era uma atriz assim, né? Ela nunca foi uma atriz assim de grande naipe, né? Ela é uma boa atriz, não está entre as melhores atrizes que Hollywood produziu na geração dela, mas ela tinha um nível adequado, né? É uma atriz muito bonita, né? Esteticamente falando, é uma atriz que sim, poderia ser uma Mortícia perfeitamente, né? Mas ela, embora ela não seja magistral, ela sempre teve, né, qualidades cênicas. Não foi só lobby, não. A Catherine, ela sabe atuar um pouquinho. E como ela teve pouca chance, né, poucos momentos para fazê-lo de fato na série como um todo, e aqui ela teve um holofote maior, nesse episódio aqui, né, o acento está definitivamente nela. Os atores mirins que interpretaram o Gomes e a Mortícia, eles não me surpreenderam muito, não. Mas também são apenas flashes, né? Não tem muito tempo para a gente ser surpreso com qualquer coisa. São flashes, são memórias. É algo muito rápido, né? Não tem como avaliar trabalho daquele jeito. Mas como o enfoque, depois que o Gomes foi preso, principalmente depois que o Gomes foi preso, ficou mais na Mortícia, porque é a Mortícia que purga, a Mortícia que chora, e a gente vê as lágrimas nos olhos dela, né? A expressão dela mudando, é aí que a gente vê que um trabalho cênico está sendo devidamente feito pela Catherine Zeta-Jones. E ela não sai do personagem. É isso, para mim, isso que é interessante. A Jenna Ortega, ela tem esse defeito. Algumas vezes ela sai da personagem, ela quebra com a personagem. Ela não mantém uma Wednesday mórbida o tempo inteiro. Isso, inclusive, já acabou, né, se tornando, né, inevitavelmente, né, uma marca, uma identidade dessa versão da Wednesday, que é a versão dela. A Wednesday dela é mais emotiva, a Wednesday dela é mais humanizada. Nesse episódio ela foi humanizada demais da conta. Por exemplo, na cena, né, no hospital, no leito do Eugene, a culpa corroendo ela, a maneira como ela fala com ele, né, a maneira como ela claramente, né, ela está sozinha com ele no quarto, ninguém está escutando, e talvez por isso ela fale o que ela falou, né, ela diga aquelas palavras, né, que sente a falta dele. É uma coisa completamente surreal, né, muito inimaginável de nós ouvirmos a Wednesday dizendo. Muito mesmo. É completamente inimaginável nós escutarmos a Wednesday dizendo uma coisa como essa. Mas ela disse, eu sinto sua falta. Essa expressão de emotividade, né, essa revelação de sentimentos. A Wednesday, como personagem, ela é muito embotada. Ela é embotada afetivamente. Ela não demonstra ter muito. Mas a abordagem da série, né, a Wednesday da Ortega, não tem esse embotamento. É apenas uma repressão mesmo. Em tese, a Wednesday seria embotada. A Wednesday da Ortega não, ela é reprimida. É um conceito diferente de Wednesday. Né? Não é exatamente a Wednesday da série de TV clássica, a fofinha. Não é exatamente a Wednesday da Christina Ricci. Bebe muito da Wednesday dela, principalmente na morbidez, né? no tom fechado, né? Nas ironias. É claro que bebe da Christina, mas do ponto de vista psicológico ela é diferente. Ela é bem diferente mesmo. Ela tem emoção, só que ela tem dificuldade de revelar essas emoções.
né, de torná-las realmente claras. Ela não é uma estátua fria de mármore, como nós poderíamos esperar de uma Wednesday, por exemplo, né, a Wednesday da Uritch. É bem diferente mesmo. Culpa, até mesmo aquela sensibilidade que eu falei, né, que ela demonstrou bastante nos episódios anteriores, ela volta a ter aqui. E assim, em níveis extremos, porque quando a família dela começa a ser afetada, quando o Gomes é preso de novo, aí que o negócio, né, descamba de vez. A Wednesday fica completamente humana. Mas Corvo, a Wednesday é humana. Sim, é humana, eu entendo isso. Tá? Ela é uma personagem humana. Mas ela não demonstra essa humanidade, né? Ela não tem esse traço aflorado. Mas aqui fica completamente. Principalmente depois que a família dela começa a ser afetada diretamente. E isso leva a algumas dissoluções, a evolução, né, de algumas temáticas, né, dissoluções eu diria, porque, repito, eu não imagino que os átomos vão aparecer de novo, de maneira muito rápida, né? Um desses momentos, por exemplo, é na cadeia, quando o Gomes está preso. O Gomes ele é sempre muito emotivo, né? Ele dá tudo o que ele pode para os filhos, para a esposa, é completamente devotado por eles. Pela Mortícia principalmente, né? A Mortícia primeiro, o Pugsley, a Wednesday em segundo lugar. Mas ele não deixa de se ressentir por causa disso, né? Ele dá muito, mas ele quer dar sempre mais. Ele quer dar sempre mais. Ele considera o Finn da família, o Lurch da família, né? E ele tem um momento que ele pede desculpa, né, para Wednesday, dizendo que não foi o pai que ele poderia ser. E o que a Wednesday fala para ele, né? Parece que foi uma linha interessante. Aqui a April Blair escreveu muito bem. Porque parece que o que a Wednesday está dizendo no sentido de cobrança, ou de culpabilização, pelo fato dele ser um pai ruim. Você me deu um florete quando eu era pequenininha, né? Ou você me colocou para nadar com tubarões, você me fez comer cobras. Né? Quem vê isso de fora, né? O olhar de alguém fora da família Addams vê isso, né? Alguém vê isso e pensa o quê? Pais desnaturados, né? Um pai maluco. Louco, tira a criança de perto dele, vai matar a criança. Mas como o contexto em si, né, se trata de Addams, do que vem a ser Addams, o que ela está falando, né, você me deu um florete quando eu era pequena, você me colocou para nadar com tubarões, o que ela está dizendo é em tom de reconhecimento, um tom no sentido de você me preparou para as barbaridades, né, para a crueldade do mundo, desde pequena. E isso eu reconheço em você, pai, né? Ela reconhece o Gomes. E isso sim marca, isso sim é impactante, porque é o Wednesday fazendo isso. A Wednesday desse episódio, se a gente para pensar e comparar com a Wednesday lá do primeiro, do carro, sendo levada para Nevermore, o Gomes e a Mortícia sempre se beijando, né? O ressentimento, né, até o desprezo pelas figuras paterna e materna é uma mudança muito grande, né? O Pugsley não houve muita evolução, né, até porque ela sempre foi próxima dele. Os dois são como, né, unha e carne, inclusive espatifadas, né? Unha quebrada, carne maltratada, porque os dois se torturam. Pelo menos, né, no conceito da obra, eles se torturam o tempo inteiro. Né, um bullying intenso, mas que só eles podem fazer entre si. Né, de fora, não. Se você faz bullying com meu irmão, eu jogo piranha na piscina que você está nadando. Né, isso ficou claro, né, não carece ficar voltando nesse assunto, nessa questão. A relação dela com Pugsley não evolui muito. Né? Inclusive, a sensação, o sentimento de saudade foi trabalhado no episódio quando eles estavam lá no centro histórico, né, quando ela projeta o irmão dela, o Pugsley, no Eugene, no modo como o Eugene é, né, o jeito de ser dele. Não há muita evolução não, mas com o Gomes teve uma evolução violenta no departamento emocional, né, e com a Mortícia também. Embora a rivalidade esteja presente, inclusive ela joga na cara: você me mandou para uma escola onde você foi a maioral, você quebrou todos os recordes possíveis,
Você talvez seja a aluna mais brilhante de todos os tempos. Não adianta eu ganhar uma Copa, né, uma Olimpíadazinha do colégio, que você já ganhou 4, 5, sei lá. Você me mandou aqui, mãe, para eu ser apenas a sua sombra, né? Você me mandou para um lugar onde eu nunca vou conseguir te superar. A competitividade, né? Esse clima tenso entre mãe e filha não desapareceu, continua aqui. Mas como ambas amam, né? Embora a Wednesday não diga, ela não fala, não pronuncia para eles, ela não fala para eles, eu te amo, de maneira nenhuma, né? E nem vai falar. Mas como é claro e evidente que ambas amam o pai, amam a família, isso aproxima elas de um jeito absurdamente surpreendente, eu diria, para uma personagem como a Wednesday. Porque é emotivo, é afetivo. Quando a Mortícia fala com a Wednesday, o que ela tem em troca é desprezo, é ironia, é sarcasmo. Aqui ela tem informação. Aqui a Wednesday deixa sair, né? Ela libera o conteúdo que está ali entalado na garganta, preso, porque ela queria manter ali. Porque ela não queria dar o braço a torcer, né? O jeito que as duas se envolvem, né, lá na exumação, entre aspas, né, exumação entre aspas, do corpo do Garrett Gales, a aproximação delas, sabe? Mãe e filha, pela primeira vez juntas, fazendo algo simbólico, profundo, juntas, sentindo, vivendo realmente esses momentos. Não é um simples momento lúdico, um passeio no parque. É uma coisa fundamental, é uma coisa de grande proporção, significativa para a história de ambas e da própria família, do futuro da família. É um momento que marca, que no futuro ambas vão lembrar desse momento. É um momento tão simbólico, tão profundo, que aproxima. Não tem como não aproximar mãe e filha, mesmo com todas as contendas, né? Todas as divergências, tensões que existem entre elas. Aproxima elas de um jeito muito interessante. E o Wednesday tira a armadura por um pequeno espaço de tempo, né? Pequenos momentos, poucos momentos, ela tira a armadura, ela se permite ser emotiva. Quando ela conta sobre as visões, e quando ela também se desarma do orgulho e escuta a mãe dela falar também sobre o dom que ela tem, e claro, ela é muito mais experiente do que a Wednesday, sempre foi, tem experiências de anos e anos, né, com vidência, uma coisa que a Wednesday poderia ter usado, né, usufruído desde o princípio, e não fez por orgulho, obviamente. Isso vai embora, isso desaparece, em nome da família, em nome do pai. E é uma experiência que aproxima, mas também volto a mencionar, volto a grifar esse aspecto, uma experiência também que deixa a personagem muito mais emotiva, muito mais humanizada do que a versão completamente embotada, né, macabra, fria dela, como por exemplo aquela que a Christina Ricci fez. É muito diferente, é uma Wednesday muito diferente. De início, nos episódios anteriores, isso me causava muita estranheza, e eu reclamava. Está registrado nos meus áudios, nos meus podcasts, tá? Minhas reclamações. A Wednesday está muito sensível, a Wednesday está lacrimejando, eu reclamava disso. Mas de certo modo aqui nesse episódio, né, tem contexto para isso acontecer. É em nome de algo maior, é em nome de algo mais importante, é em nome daquilo que é mais importante para um Addams, a família. Então eu compreendo. Não, aqui eu compreendo. Eu só espero que não seja uma coisa muito recorrente, né? Que é um caso extremo, é um momento clímax, e eu espero que a Wednesday volte a ser como ela era, como normalmente ela é, né? Mas fechada nos episódios seguintes. Mas aqui tem total sentido as coisas terem acontecido como aconteceram, né? Tanto com... Eu acho mais com a família, com o Eugene nem tanto. Mas isso só aconteceu porque ela achava que estava sozinha, né? No quarto do Eugene. E como ele está em coma, né? Como ele não estava ouvindo, ela acabou desabafando. Vocês
devem ter percebido, né, que depois que ela entra em contato com as duas mães do Eugene, ela fica completamente sem jeito, né? Deixa eu ir embora daqui, eu tenho que ir embora. Tchau. Não vou falar. Não posso falar. Ela não tem habilidade social para isso. Ela é um desastre para lidar com sentimentos, com emoções. Ela fica completamente desconfortável e já quer sair correndo dali. Naturalmente, obviamente, né? É hilário, é engraçado. Mas enfim, ali talvez dava pra dar uma contida, né? Enfim, dava pra conter um pouco, mas com a família eu acho que não tem jeito mesmo. A coisa fica emotiva de fato e precisa ficar emotiva, mesmo para alguém como a Wednesday. Querendo ou não, ela é filha do Gomes e da Mortícia. Ela foi criada dentro da casa deles, então um pouquinho que seja, né, do comportamento de ambos, né, da herança de ambos, mesmo que ela não queira, que ela reprima, alguma coisa fica, né, alguma sujeirinha ali, né, alguma influenciazinha fica, não tem como. E quando o clímax, né, um momento tão climático como esse acontece, né, a família está em risco, eu entendo que apareça de fato, né, toda essa emotividade e humanização na personagem. Sobre o Eugene, eu gostaria de colocar uma coisa que eu não falei ainda, mas eu acho importante colocar. A série jogou no seguro. E eu acho que se ela não tivesse jogado no seguro, teria ficado mais interessante e mais dramático. E eu estou falando de quê? Do Eugene morrer. Ora, o monstro matou o Rowan, certo? O monstro matou lá aquele... o cara que estava fazendo hiking lá, acampamento, né? Trilha, sei lá. O monstro, todo mundo que ele atacou, ele matou. Todos foram a óbito. Por que Cargas d'Água, um personagem que, teoricamente, é o mais indefeso, né? O personagem que mais teria problemas para se defender, mais frágil de todos que foram atacados, por que ele não morreria com um ataque brutal, grotesco da criatura? Ah, porque ele é o amiguinho da Wednesday. Porque ele é bonzinho. Porque ele é o Eugene. Isso é jogar no seguro, tá? Isso é literalmente não fazer com que as crianças na sala comecem a chorar. É isso. É simplesmente isso. Para ficar mais dramático, para que houvesse de fato um sentimento, uma sensação de perda, em nome do roteiro, eu acho que o Eugene teria que morrer. Eu acho que a coisa ficaria muito mais intensa, a dor das mães dele, no caso, seria gigantesca. Eu acho que isso iria afetar muito mais a Wednesday do que ela foi afetada, com a fala dela, com a presença delas, falando que, nossa, você é a primeira amiga verdadeira que o Eugene tem. Eu acho que isso iria afetar ela de um jeito absurdo. A culpa seria gigantesca, muito mais, né, estratosférica do que de fato ela se revelou. Isso quer dizer que eu não gosto de Eugene, que eu acho que o Eugene tem que morrer? Não, claro que não. O Eugene é um menininho legal, é um bom garoto, né? Ele é desajeitado, né? Ele não tem habilidades sociais, né? Ele é esquisitão, mas quem não é ali? Ele é esquisito do jeito dele. Os outros personagens são esquisitos também, do jeito deles. O Eugene tem o seu próprio. Só que ele não tem muita habilidade social, né? Ele vive numa bolha, numa fantasia que ele mesmo criou. Ele entra ali dentro, na sua colmeia de abelhas, e fica ali dentro, né? Ele vive literalmente numa bolha de mel. Não é motivo para querer que o menino, né, morra. Eu não queria que o Eugene morresse, não torci para ele morrer, eu não coloquei isso no roteiro. Mas já que está no roteiro, já que eles fizeram isso, colocaram um monstro para trucidar o moleque, o mais lógico, coerente era ele morrer e não ficar em coma, né? Eu acho que isso aqui é contenção de catástrofe, né? Para a coisa não sair realmente do controle, né? Ou não impactar demais o público. Eu não gostei muito não, em termos de roteiro eu não gostei muito dessa decisão não, porque eu acho que a coisa ficaria muito mais dramática do que anteriormente. Mas talvez eles fizeram isso, mantiveram o Eugene vivo justamente para não fazer com que a série ficasse muito melancólica ou dark demais. Querendo ou não, The Addams Family, né, é uma obra que tem o dark, tem a ironia e o sarcasmo,
mas ao mesmo tempo é uma obra de humor, não perde essa veia humorística. Então eu acho que eles jogaram, de fato, no seguro. A terapia familiar teria sido um momento muito interessante se de fato ela tivesse se desenvolvido. Quando eu escutei essa ideia, eu vi essa intenção sair da boca, quando eu escutei as palavras da Larissa Williams, eu fiquei muito excitado com a cena. Caramba, uma terapia familiar entre os Addams, que hilário que isso poderia ser. Mas não houve desenvolvimento, lamentavelmente, que oportunidade perdida. A série poderia ser maior, sabe? Momentos como esse que eu advogo a favor de uma série maior. Porque são momentos tão hilários, que seriam tão interessantes, se de fato eles tivessem algum desenvolvimento, que dá um aperto no coração de não ver essa coisa de fato se materializando, acontecendo. O Wednesday lá no meio, né, toda engessadinha, tensa, pai de um lado, mãe do outro, Pugsley no chão, Pugsley falando, começando a falar um pouco, a Mortícia ficando completamente, né, afetada com a acusação da Wednesday, né, sobre o crime do Gomes, porque nunca falou para ela, porque escondeu, não sei o que, e aí a terapia acaba. É disfuncional, né, não funciona, não há clima, né, ambiente para que haja realmente contato, o que só mostra, né, a necessidade de fato, né, para pessoas, entre aspas, normais, a necessidade de uma terapia. Não há família que precise mais de terapia do que aquela família ali, que está naquela cena, né? Mas a desfuncionalidade dela e a reação da Mortícia, né, o fato dela não querer ser revisitada por esse fantasma que ela sempre esperou, mas que de fato não queria ver de novo, faz com que ela abandone a sessão, né, ela boicote, impeça qualquer tipo de trabalho de intervenção da psicóloga. É uma pena, mas eu vejo que de certo modo, né, é o roteiro que impõe isso, né? Poderia ter mais palavras, mais trabalho, né, mais temáticas sendo levantadas em relação às relações interpessoais entre eles, antes desse elemento entrar e a terapia, né, o momento terapêutico ser interrompido. O drama familiar poderia ter sido abordado de alguma forma. Sei lá, uns 2 minutos, 3 minutos a mais, 4. Não teria feito mal, né? Só pra gente ter um pouquinho do gostinho que seria uma psicoterapia familiar entre os Addams. Dá muita dó, uma dor no coração, demais da conta. Pelo menos no meu, que os outros Addams não estejam mais presentes na série. Que seja só da Wednesday. Tô lamentando já. Enfim. Falando de família, a gente viu um pouco das outras também, né? A Bianca, nós entendemos, né, descobrimos como é que ela entrou na Nevermore, não foi de maneira lícita, né, foi usando os poderes de sereia dela, né? As pessoas não sabem que foram enfeitiçadas para ela poder entrar ali, que ela não está ali de maneira legítima. Mas nós vemos também que a relação dela com a mãe, que faz parte de uma espécie de culto, né? Pelo menos é assim que a Bianca se refere ao lugar que a mãe dela quer levar ela de volta, né? Nós vemos que a relação, não apenas com esse culto, com esse grupo de sereias, né, e tritões, mas também com a mãe dela, é uma relação muito objetal. A Bianca não tinha fala, ela não tinha possibilidade de ser alguma coisa além de sereia. E nesse sentido, ser sereia é pura simplesmente função. Enfeitiçar, enganar, agir para benefícios do grupo, daquela organização, daqueles preceitos, daquela ideologia, né, que sustenta, né, as práticas deles. A mãe é uma ferramenta, ela é uma ferramenta. E quando a mãe vem visitá-la não, né, a mãe encontrou ela, porque a Bianca fugiu. Ela deu um sumiço. Ela inventou a história, né? Das várias mentiras que ela contou, ela inventou que ela estava na escola, que ela foi matriculada, não sei o que. Mas o que nós descobrimos aqui é que ela fugiu realmente, ela deu um sumiço, né, no grupo dela. E a mãe dela a encontra para levá-la de volta, não porque ela gosta da filha, porque ela quer ver a filha, é porque o culto lá, né, o grupo de sereias dela está precisando dela, enquanto o quê? Função. A relação da Bianca é uma relação muito objetal.
E isso dá para entender por que também, né, o porquê dela ter se tornado essa guria tão insuportável que ela é. Essa necessidade de ser alguém, né, alguém reconhecido, ser alguém de destaque, porque ela não tinha fala, ela não tinha posição de destaque, ela era apenas um objeto, ela era apenas um poder a ser usado, usufruído. Ela não era um self, não era reconhecido, ela não era reconhecida como uma pessoa com identidade, né? A falta total, né, de um self, né, de uma identidade, alguém que se quer ser e é reconhecido por aquilo que é, acabou, né, criando na Bianca, né, esse movimento que é bem, né, sintomático de querer ser sempre a melhor, aquela que é vista, que está sempre em destaque, que é desejada, cultuada, ser reconhecida por alguma coisa. Porque quando você é só uma ferramenta, quando você é apenas um poder, inclusive a sua mãe te trata assim, né, é doloroso, é traumatizante, né, impactante, é sintomático. A Bianca é um sintoma ambulante, né, como a Enid também é. Nós vemos também uma relação familiar para a Enid que também é difícil, complicada, né, porque a mãe dela, ao contrário da mãe da Bianca, é uma mãe super protetora, dá para perceber, né? Mas é proteger do jeito dela, no conceito dela, daquilo que ela espera de uma Enid, né? Daquilo que ela espera de uma filha. Ela não vai de encontro com a filha dela, aquilo que a filha dela é. Ela vai de encontro à projeção que ela faz do que a filha dela deveria ser, né? A mãe da Enid, mais do que qualquer outra pessoa, culpa, mortifica, rotula, né? Ataca a própria filha porque ela não é a lobisomem como o lobisomem deveria ser, né? E nós percebemos como isso impacta a menina, como isso machuca bastante a Enid, né? Até que ela dá um basta. No final do episódio ela dá um basta. Mas nós vemos, né, uma mãe querendo que o filho seja do jeito que ela projetou, né? De acordo com a visão dela, ou na verdade tentando fazer com que esta se adeque, né, ao status quo, ao modelo, né, de representação do que seria um lobisomem ideal. A série, eu acho que ela toca num ponto que é certeiro, né, e dá para perceber perfeitamente qual que é a deixa que a série quis dar. Porque quando a mãe da Enid dá uns folhetinhos para ela sobre uns acampamentos, tratam-se de acampamentos de conversão. E essas palavras saem da boca da Enid, né? Ela se refere a isso, terapia de conversão. Qual que é o movimento, né, que existe, que na verdade é completamente pseudo, preconceituoso, sem fundamentação científica alguma, né, que fala sobre terapia? É terapia de conversão de homossexuais, certo? De pessoas que não são afetivamente heteronormativas, gays, lésbicas, né, trans, enfim, né, queers. Terapia de conversão, conversão sexual, é uma temática, né, presente na sociedade, né, uma ideia, né, uma pseudo, né, ideia, a gente pensa em processo de pensamento. Isso aqui é só preconceito não tem pensamento. O preconceito de que a pessoa ela está gay, ela não é gay, então ela poderia ser curada, né, ser convertida, ficar, entre aspas, direita. Quando a Enid fala em terapia de conversão, né, terapia para converter ela em lobisomem, o que está em jogo aqui, a crítica central aqui, certeira, é sobre o quê? Né, a patologização da diferença. A patologia do diferente. É quando você torna a diferença uma doença. Quando é apenas uma diferença, quando é algo natural, é algo que inclusive a ciência comprova, demonstra que não é patologia, né? Não é patologia. Se não é patologia, se não é doença, não há o que tratar, não há o que se curar. Precisa ser tratado, na verdade, é o preconceito. O preconceito, por exemplo, que a mãe da Enid tem em relação a ela, em relação à própria filha. E o pai, no final, né, fala, estou orgulhoso de você. Ele enfrentou a mãe, né? Mas é um pai também omisso, né? Que deveria bater de frente com a esposa e não bate. Não adianta nada, né? Porque não é bonito, não. Pra mim é lamentável. A menina tá sozinha.
E é de se entender, né? É de se compreender um pouco mais a partir do que foi mostrado aqui, porque ela lida com Nevermore do jeito que ela lida, né? A forma como que ela se expressa ali. Nevermore é uma espécie de recanto, né? Um ambiente de paz para fugir dessas cobranças, dessas objetificações, desse preconceito que as crianças sofrem dentro das próprias famílias. Perto da família da Enid e da Bianca, os Addams são perfeitos. Maravilhosos, né? E é isso que é interessante na família Addams. É isso que eu mais gosto na família Addams e o que eu mais acho fascinante neles. A família Addams é o lugar da diferença. A família Addams é o lugar que toda a diferença é abraçada. Não apenas abraçada, ela é valorizada, ela é benquista. Todo Addams é diferente. Não tem um Addams que é igual ao outro. Quando a gente compara, né, o Lurch, o Fing, a vovó, o primo It, a Mortícia, o Gomes, o Pugsley, o Fester, a Wednesday, enfim. Todos os Addams são diferentes. Todos eles são bizarros a seu modo. Mas essa, entre aspas, bizarrice é aceita, é abraçada, ela é benquista. Isso é ser Addams, é ser diferente. Eles têm uma necessidade intrínseca de ser diferentes. Isso, inclusive, a gente vê na Wednesday. É o principal temor dela, ser igual aos pais. Se tornar Mortícia, se tornar um Gomes. É o horror da vida dela. Ela começa a série lamentando isso, né? Embora na prática não seja algo que os pais de fato estão tentando fazer. Não estão. Eles não querem isso. O que ela herda são questões relativas à família. O que de fato ela herdou é isso. Uma coisa que está nos genes dela. A questão da vidência, por exemplo. Né? Ou do fato de ter uma descendente, né? a Goody Addams, que criou, né, o grupo Belladonna, né? Aquele grupinho secreto lá, sociedade secreta dentro da escola, que tem uma relação lá direta, né, com Joseph Craxton, o racista, e que também sobrenaturalmente, através do além, está dando coordenadas para ela. Descendente do Gomes, ou seja, dela também. Enfim, são heranças, né, genéticas da família, tradição. Mas os Addams não uniformizam uns aos outros. Quanto mais esquisito, mais estranho, mais diferente, mais você, ótimo. E eles são fascinantes muito em virtude disso. Um Addams nunca será igual a outro Addams. Não tem jeito. Porque é uma educação, uma cultura familiar que eles têm de ser estranho, de ser diferente. Estranho em relação ao quê? À norma. É não ser igual. Ser forçado, né, a entrar numa prancha de fábrica, né, no mesmo molde, ser um robozinho, todos iguais. É uma coisa que existe na família deles e não existe na família dos outros, mesmo eles sendo também outcasts, excluídos, estão dentro ali da Nevermore. Na Nevermore, a Nevermore não é um lugar de Addams. É um lugar que alguns Addams passaram. Gomes, Mortícia e agora Wednesday. Mas são traços, né, que não são necessariamente compartilhados com os demais só porque eles são outcasts. Há tentativa de uniformação nos outcasts também. Há preconceito de um outcast contra um outcast. Há objetificação entre eles. E a gente vê isso na família da Bianca, a gente vê isso na família da Enid. Interessante, né? E isso é um movimento, no caso, de valorizar ainda mais a família Addams. Funciona. Pelo menos para mim, funcionou. Eu vi esse movimento, senti esse movimento e ficou satisfatório nesse sentido. Mas enfim, meus caros, acho que não tem mais nada a comentar. Eu até falei pra caramba, né? Em relação a esse episódio, foi isso que mais me saltou aos olhos de fato. Até um próximo. Saudações, Corvides.